Fala aí pessoal, começando mais um Quarentena Hope. Hoje é aquele dia especial onde a gente fala sobre alimentação. Então eu já peço para você que chegar aqui nesse vídeo, você se inteirar de tudo que tem acontecido nas nossas lives aí às quartas-feiras. Toda quarta-feira a gente faz uma live às 21h30. Então essa live é específica sobre alimentação. Mais para frente provavelmente a gente vai abordar outros temas, mas no momento a gente tem falado bastante sobre alimentação saudável, alimentos orgânicos, né? E às quartas-feiras eu sempre estou aqui com a Jaque, né? A Jaque não gosta, mas eu vou falar, e aí, Jaque? Boa noite, pessoal, tudo bem? Legal. O Fabinho já chegou aí também, já vou chamar ele já pra gente não perder tempo hoje, viu, Fabinho? Já vou te chamar aí e a gente já começa a mandar os directs e já vamos fazendo tudo junto hoje pra não perder tempo, né? Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Oi. Tudo bem com vocês? Legal. Vocês estão bem? Tudo Tudo jóia, jóia. graças a E Deus. vocês, como passaram a semana? Bem, Graças a Deus, tudo em paz. A Vanessa já que chegou bom. por aí. Vou chamar minha Legal, mãe. vou chamar aqui mais o pessoal. Isso. Bom, eu já chamei vocês logo de cara para a gente não perder tempo, né? Porque as nossas lives têm ficado pequenas demais. uma hora é pouco. Passa muito rápido, né? É bacana, é verdade, né? Passa muito rápido. A gente tem bastante tema aqui para poder abordar e dessa maneira a gente acaba o tempo passando tão rápido que parece que não deu para falar tudo, né? É verdade. E a gente aquela Você chamou minha mãe. pauta, né? Mas daí começa também a entrar as perguntas e daí com certeza vai aumentando a pauta. Daí não tem como. É verdade. E a gente está aqui à disposição mais uma vez para a gente desenrolar aí e vamos responder as perguntas das pessoas. O pessoal vai deixando as perguntas aí, que a gente vai respondendo durante a live. E porque eu sei que muitas das coisas aparecem durante... As dúvidas aparecem durante o que a gente vai conversando aqui, né? Perfeito, Fabinho. Eu tô mandando meus directs aqui e que eu não mandei ainda, chamando o pessoal. Aí, vamos lá. Bacana. Já temos 6 pessoas aqui. Tem a gente que está conectado para fazer de conta que a Globo está perdendo, né? É isso aí. É isso aí. Pessoal, vocês estão chegando aí, vão passando por aqui, vai ajudando a gente a divulgar essa live. Pelo seguinte propósito. A gente tem experimentado, viu, Fábio, Marta, aqui, com os nossos mais chegados, amigos assim, tem causado uma repercussão muito boa, né? Então, às vezes é um assunto que você acha que você vai bater um papo e que não vai ser de muita relevância, e às vezes você não espera, né, o que vai ser falado, se vai realmente ter esse impacto. E tem tido um impacto do nosso lado aqui muito legal, né? Inclusive a mãe da Thaís, que a Thaís não tá, acho que não chegou ainda hoje. Não. Acabei de A mandar. Kátia, ela trabalha na enfermagem e ela tá super antenada assistindo, só que ela assiste sempre depois as nossas lives, né? E a da semana passada que não teve salvo, ela já me perguntou, pô, mas não salvou, não sei o quê. Falei, deve Poxa, pra ela. tomara que hoje não dê Boa problema para a noite, gente poder Delícia. salvar. Dona Adelina, eu já vou fazer uma reclamação aqui. Dona Adelina, dá oi pra Jaque só. Toda semana, fã da Jaqueline. Já tem fã-clube, já. Tá vendo? Eu já não tenho vergonha, né? Agora, então. Então, a gente tem experimentado não só aquilo que vocês falaram, né? Acho que foi o Fabinho que falou semana passada, se for uma pessoa já que já retomou essas atividades do jeito certo, já valeu a pena, né? Vale. Com certeza. Sem dúvida, porque a gente tem realmente essa ideia que se você consegue fazer com que uma pessoa reflita, uma pessoa mude a sua atitude, já tá pago, sabe? Tá pago no sentido de satisfação de que realmente a gente pode contribuir nesse mundo de forma muito positiva e que isso só acontece compartilhando. Isso só acontece quando você transborda, né? Como a gente já falou uma vez. Quando a gente transborda é que realmente a coisa vai para frente. Vou fazer só um adendo aqui sobre a gente ir mudando coisas que a gente nem conversou ainda, mas que a gente já tem mudado aqui, porque uma coisa vai puxando a outra. A gente sempre falava, né, Jaque, sobre o lixo. Sim. Sobre separar o lixo,
Vamos separar, mas acabava sempre dando uma desculpa, né? Vamos separar, mas aqui no condomínio não tem lugar para colocar separado. Então você acaba pondo desculpas. E a Jaque começou a separar já tem umas 2 semanas. Tem umas 2 semanas. Umas 2 semanas. E a gente não tem, aqui no condomínio, infelizmente, não tem mesmo. Até acho estranho isso, não ter essa parte de coleta. Mas a gente faz o quê? A gente separa e toda semana eu tenho levado num ecoponto aqui perto da gente e deixado. Então, quer dizer, é um assunto que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, mas que já puxou essa atitude na nossa casa aqui também. Que bacana, parabéns para vocês que estão se esforçando para fazer isso. Isso é uma atitude que muda o mundo, com certeza. Não, realmente a gente junta muito lixo. Muito lixo. Sim, exatamente. Eu não percebia enquanto não separava, fiquei assustado. Exato. Eu ficava, não tem espaço. A gente sempre tem um espacinho que dá para colocar. Porque não fica fedido, não vai atrair bicho nem nada. Então tem um espaço do lixo reciclável. Muito bom. Para quem tem mais espaço, né, essa parte do lixo, principalmente do lixo orgânico, que realmente são cascas de frutas, alguma coisa nesse sentido, né? Existem as composteiras, né, que hoje vendem kits de compostagem que pode até ser colocado em apartamentos quando você tem ali um meio metro quadrado, ali uma coisa bem pequena, em que você pode ter esses minhocários que fazem a decomposição desses tipos de alimento, que já não vão mais para o aterro sanitário, por exemplo. Então, você reduz também o orgânico, porque a reciclagem sempre está ligada muito aos materiais que são possivelmente reciclados, como plástico, principalmente a garrafa PET, né, que é a mais famosa, né, de se reciclar. Mas isso tem tudo a ver com a alimentação saudável, porque até mesmo quando a gente fala do industrializado, os prejuízos que traz para a saúde esse tipo de alimento, a gente também está associando isso a esses descartáveis, a esse tipo de embalagem. Porque uma empresa que já não se compromete com a qualidade do produto que ela vende na parte industrializada, ela não vai ter um comprometimento de sustentabilidade na sua embalagem, né? Então já é uma coisa bem lógica. E aí faz com que você reduza o consumo desse tipo de produto, logo você já está colaborando sem saber nessa parte, né? Então é interessante e está tudo realmente ligado. Legal. Mas isso é pauta para uma outra live. Tá certo. A gente precisa retomar, eu acho que a gente tem que retomar tudo, né, Marta? Eu acho que sim, né? Como para poder deixar gravado. É isso então, aí. Vamos lá. Vamos falar então sobre o coronavírus, né? Que é algo que está acontecendo no mundo e está tão sério e tem tudo a ver, né? Com a alimentação também. Afinal, a alimentação, ela pode curar. Então, claro que se ela cura de enfermidades diversas, ela também pode não só ajudar a que o organismo esteja mais forte, no caso de atravessar passar pelo coronavírus, ou também não pegar, né? Que é o principal objetivo de quem ainda não teve o coronavírus, certo? É não contraí-lo. E para quem já teve, como deixar o organismo forte para que não aconteça, né? Mais nada, porque a gente está vendo aí o coronavírus, ele é uma doença altamente contagiosa, mas que deixa sequelas e que pode pode desenvolver outros problemas ao longo do tempo, mesmo após, né, ter ultrapassado a fase aguda da doença. É uma doença que inflama todo o corpo, então aí isso já diz muito, a gente já pode falar sobre os alimentos que são anti-inflamatórios, por exemplo. Eles vão ajudar quem ainda não teve, no caso, se contrair, não desenvolver a forma grave da doença, como quem já teve, não desenvolver inflamações pós o Covid, tá bom? Então, gente, semana passada... Deixa eu fazer uma pergunta, Marta, não te cortando, mas te cortando. Imagina. Imagina. A pessoa que vai, por exemplo, assistiu essa live hoje e começa a mudar hoje, faz diferença? Claro, sempre faz. Faz diferença. Quando você muda hoje, amanhã você já vai estar diferente, na verdade, né? Eu vou usar aqui uma frase de um curso que eu estou fazendo que está super interessante, que é do professor Gabriel, e ele é nutricionista funcional. E ele fala assim, cada garfada está decidindo o seu destino. Lembre-se disso. Cada garfada está decidindo o seu destino futuro. Então, se você começar hoje, amanhã,
com certeza você já tem um benefício, né? Independente da quantidade. Então, fazer aquela analogia de que as pessoas, depois de um tempo que não te vê e te encontra, falam, nossa, mas você está diferente, você já não é mais a mesma pessoa. Isso querendo dizer da parte da personalidade. E ela está certa, nós não somos mais o mesmo de ontem, como não somos as mesmas pessoas de anos atrás e não seremos no futuro a mesma pessoa de hoje. Então, isso vale também para a alimentação. Então, qualquer atitude que você faça no dia de hoje, você já vai começar a colher os benefícios disso e começar a traçar um novo rumo para a sua vida, né? Assim como você pode se estragar bravamente também, né? Então, por exemplo, se você for para o lado de, eu não estou nem aí, eu vou comer qualquer coisa, não sei o quê, o seu destino também vai ser traçado de uma maneira não tão boa ou não tão distante assim, né? Porque cada vez que a gente se alimenta de forma inadequada, a gente está abreviando a nossa vida. Exatamente. Essa frase é pesada. Se a gente fizer tudo o que está na média, né? A média é o quê? A gente comer tudo que tem lá no supermercado, que é o que é mais, né, vendido, comer o industrializado, fast food, enfim, a gente vai ter uma vida mediana também. Qual que é a média da expectativa de vida da população hoje? Hoje a gente está enfrentando no mundo uma pandemia, ou seja, o mundo ele está doente. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então, aí cabe a cada um decidir se quer continuar nessa média ou se quer sair dessa média e ir para uma melhora, né? E a melhora do indivíduo vai promover a melhora do coletivo, ou seja, indivíduos mais sadios provocarão, né, uma sociedade mais sadia, um país mais sadio, um mundo mais sadio e assim por diante, né? Então tudo começa com cada um. Certo? Então, assim, continuando, nunca é tarde para começar, nunca é tarde para mudar. Isso é independente da idade, é independente de qualquer coisa, né, que aconteça. E aí, falando sobre coisas simples, o que a gente pode fazer para prevenir o coronavírus ou para melhorar o nosso corpo, prepará-lo para caso isso aconteça, que seja de uma forma breve e leve, né? A gente pode inserir aí no dia a dia alguns alimentos muito importantes, como os temperos, né, que a gente já havia falado um pouquinho sobre a semana passada, eles na semana passada, o alho, a cebola, o gengibre, o alecrim, o açafrão, o orégano, o cravo, a canela, a salvia, o alecrim, manjericão, são todos temperos bem anti-inflamatórios. Então, quando você coloca na comida, você está ajudando o seu corpo a desinflamar, né? E fazendo uma relação direta com o Covid, a gente sabe que o Covid já provoca inflamações no corpo. Então, se ele entra, né, se o vírus entra em um corpo já inflamado, a gente vai ter uma reação muito maior e vai acabar na forma mais grave da doença, né, que a gente vê hoje acontecer, que muitas vezes a pessoa tem que ir para a UTI, ser entubada e assim ficar vários dias na UTI lidando com essas inflamações e tudo mais. Então, esses temperos a gente pode colocar na comida, pode cozinhar com eles, enfim, e podem ajudar bastante. Um dente de alho por dia é um potente anti-inflamatório. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar, a gente tem uma bactéria que faz parte do estômago, né, da mucosa estomacal normal, que é a H. pylori. Todo mundo que faz endoscopia faz o exame para saber se tem H. pylori ou não. E ela sempre dá positivo porque faz parte da nossa, dali da nossa mucosa. Só que quando ela cresce muito, ela se descontrola, provoca uma inflamação no estômago, que é uma gastrite e assim por diante. Um dente de alho por dia controla a proliferação, entendeu? Da bactéria, porque ele é anti-inflamatório, evita outras inflamações no corpo. Então, é muito importante consumir. O alho é um dos alimentos melhores que tem para esse lado anti-inflamatório, não? Sim, é um dos. Além do alho, a gente tem o óleo de coco também, que é altamente anti-inflamatório. Nós temos a cúrcuma. O óleo de coco que a gente nunca deixa falar, não é? A gente nunca deixa de falar. Nós temos a cúrcuma ou o açafrão da terra, que também é muito boa, né? Muito boa. Pode ser em pó, ela pode ser consumida em pó ou fatiada como gengibre, enfim, também é um potente anti-inflamatório. Nós já temos a primeira pergunta aí. Aquelas cápsulas de alho, funciona?
Eu não sei nem o que é o alho em pó. Ele vem dentro de uma cápsula e você toma como suplemento. Isso é para quem não consegue consumir o alho por conta do sabor forte dele ou, de repente, tem alguma intolerância, né, ao cheiro e ao sabor do alho. Funciona assim. A gente só tem que se atentar quando a gente toma algo em cápsula para ver o que tem de ingrediente junto naquela cápsula. Então, ler o rótulo, né? Porque ali numa cápsula a gente já não vai ter mais só o alho. Tá? A gente tem outros componentes, muitas vezes, inclusive a própria gelatina da cápsula, que muitas vezes leva algum tipo de componente transgênico, então tem que dar uma olhadinha, né? Até corantes, enfim. O ideal mesmo é consumir o alimento, mas não sendo possível, a cápsula já é algo que é melhor do que não consumir, entendeu? Melhor do que nada. E muitas das vezes é feito em laboratório de manipulação, né? Então, assim como o produtor do seu alimento, é bom que você conheça e saiba a procedência do seu alimento. O laboratório de manipulação também tem que ser idôneo, tem que ser um laboratório que você confie, né? Maravilha. E agora, falando um pouquinho sobre a inflamação, eu falei sobre os temperos que são anti-inflamatórios. E o que inflama o nosso corpo? Açúcar, por exemplo, inflama o corpo. A farinha branca inflama o corpo. Então, uma dieta rica em carboidrato e açúcar, carboidrato que eu digo é a massa refinada, né? Pode ser um macarrão que não seja integral, o arroz que não seja integral, ou muito açúcar, e isso inflama o nosso corpo. E o que desinflama? Esses temperos que eu falei, e também os legumes, eles também desinflamam o corpo. O leite também é inflamatório. Então, para quem consome, tentar colocar assim, eu vou consumir num dia, no outro não, revezar um pouco, não ser uma coisa assim corriqueira, sabe? 2, 3 vezes no dia, tomar leite e espaçar hábito, né? um pouquinho. O hábito é que vai ditar realmente como que vai desenrolar as coisas. Né? Exatamente. Não adianta comer um monte de açúcar num dia e no outro comer um monte de alho, né? Não. A gente está desinflamando, inflamando, fazendo. Eu não como leite, mas como muito queijo, né? Então, o queijo é um derivado de leite, então é aquilo, a gente tomar um pouquinho mais de cuidado. Para quem não é intolerante, pode consumir o queijo, também não há necessidade de consumir todo dia. É um alimento que a gente pode dar uma espaçada aí, né? Revezar e tal. Exatamente. Então, e aí a gente entra também naquele assunto das vitaminas, da vitamina C. Desculpa, não entendi. Eu não ouvi direito aqui. Não, é que está vazando, acho que o seu áudio, você está se ouvindo. Eu estou me ouvindo. Eu achei que a Jaque tinha perguntado algo. Eu estou ouvindo, eu estou me ouvindo. Então, aí a gente entra naquela situação, né? O que mais que eu posso comer que pode me ajudar? Bom, a gente tem, aí já comprovado cientificamente, que as pessoas que têm bastante vitamina C e zinco, têm uma reserva boa no corpo, elas não desenvolvem a forma grave da doença. Geralmente elas estão passando pelo coronavírus de forma leve, né? De forma com sintomas brandos, tá? Então, por quê? Porque a vitamina C e o zinco, eles atuam diretamente ligados ao sistema imunológico, né? Eles ajudam a fabricar os novos leucócitos, que são as nossas células de defesa. Então, quando a pessoa ela é deficiente da vitamina C e do zinco, que é um mineral, ela já tem essa dificuldade. O sistema imunológico dela já é um pouco mais lento. Né? Ele demora mais para tomar uma atitude para controlar um invasor, vamos dizer assim. E aí que está o perigo. A pessoa acaba ficando altamente inflamada e desenvolvendo a forma grave da doença. Aí o que a gente pode fazer? Né? Quando você não sabe, eu não sei como é que eu tô de zinco ou de vitamina C, porque para a gente saber como a gente está, só tem um recurso, é fazer o exame, né? Fazer um exame específico ou de zinco ou de vitamina C para saber o quanto você tem no seu corpo. O que eu posso fazer então? Eu posso incluir na minha dieta alimentos ricos nesses dois componentes, né? Então a gente tem ricos em zinco. O que a gente tem de zinco?
A carne vermelha, por incrível que pareça, ela tem bastante zinco, né? Os ovos, eles têm zinco, As as castanhas. castanhas, né? As oleaginosas, castanha do Pará, castanha de caju, amendoim, que mais que a gente tem? A gente tem os frutos do mar também, que contém zinco, os peixes, né? E o que a gente tem de vitamina C? A gente tem muitas frutas, quando a gente fala em vitamina C, todo mundo lembra só do limão e da laranja. Falar, não, eu tomo suco de laranja todo dia, então eu não tenho falta de vitamina C. Não é assim. A laranja, por exemplo, o limão, eles têm sim a vitamina C, mas elas não são as frutas mais ricas em vitamina C. Né? Então eu fiz até aqui uma listinha. A gente tem a acerola, que é muito rica em vitamina C, é uma das frutas que mais tem vitamina C. A gente tem, a que mais tem vitamina C é o camu, mas não é todo mundo que encontra porque ela é uma fruta da região norte do país. Ela vem lá do Amazonas. Então também não, a gente aqui mais para o sudeste geralmente não acha. Mas o morango tem bastante vitamina C, o abacaxi, o coco, o caju também tem muita vitamina C. E aí a gente tem algumas verduras também que tem vitamina C. Por incrível que pareça, a couve, o talo da couve que muitas vezes todo mundo descarta, né? Não utiliza, acaba usando só a folha e não usa o talo da couve, ela tem muita vitamina C. Então, de Olha só. repente, você faz um refogado com aquele talo de couve e você repõe aí a sua dose diária de vitamina C, entendeu? Poxa, O que é indicado para você ter, porque o nosso corpo ele não fabrica vitamina C, ela vem toda do alimento mesmo, e ele também não armazena. Então, todo dia você precisa consumir algum alimento que contenha vitamina C. Porque senão você vai ficar com a falta, porque ele não armazena. Então, você precisa consumir por dia 3 porções de alimentos que tenham vitamina C. Então, eu tenho que comer uma porção de 100 gramas de morango, eu tenho que comer tangerina, 2 tangerinas por dia e assim por diante, né? Então, todo dia consumir algo com vitamina C. Isso aí também vai te garantir um sistema imunológico forte para enfrentar essa fase. eu lembro que você falou na semana passada, acho que é até legal para a gente deixar gravado aqui, a Uhum. diferença de quantidade de vitamina C da laranja para a acerola. Eu acho que são Ah, as duas sim. mais Foi, consumidas. foi, Acho que é foi. legal. Foi aqui ou foi Bem aí que menores. Acho deu que uma foi aí, cavada né? aí? Não, Porque a aqui Peraí. tá gente ok. continuou. Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Onde é que a gente Voltou? parou? Voltou pra gente aqui, Agora tô. voltou. Agora vocês estão ouvindo. Beleza. Então, voltando lá, né? O que eu tinha falado, por exemplo, a acerola, ela tem cerca de 1.100 unidades de vitamina C cada 3 frutinhas de acerola, né? A laranja, por exemplo, uma laranja, ela tem 12 unidades de vitamina C, então a diferença é muito grande. É absurdo. É absurdo, assim, é muito grande. Quanto que a gente precisa, né, de vitamina C por dia? A gente precisa de mais ou menos, a gente precisa, assim, se eu não me engano, 75 unidades de vitamina C por dia. Então, aí a gente tem que, claro, não vamos conseguir Se for contar pegar de toda a laranja, tem tudo. que chutar aí umas Exato. 4 mais, né? Exatamente, exatamente, ou mais, ou mais. Então, às vezes a gente se engana, a gente fica só com aquela coisa mais de que todo mundo fala, né? A falar, não, se eu chupar laranja todo dia é suficiente. Às vezes não é. Na verdade a gente tem que lembrar que tudo, assim como falar quanto que você vai tomar de água por dia, você tem que levar em consideração que isso está distribuído na sua dieta diária, né? Então tem outros Uhum. alimentos que você vai consumir no dia que também tem um pouco, seja das vitaminas que você precisa, da água que você precisa. Então, às vezes a gente fica tão preso nos números, mas é porque normalmente, se você pega pela média da sociedade, todos estão deficientes. Esse que é o Exato. grande problema. Então, muitas das vezes, até no caso quando faz exame laboratorial, em que você vai fazer um mapa, né, de como o seu organismo está,
essas médias que estão ali não é o ótimo, né? Então, por exemplo, quando você fala, não, analisou lá, o médico analisa e fala, não, tá tudo dentro da normalidade, mas às vezes o seu resultado não é o normal da média da sociedade, você entendeu? Você precisa encontrar aquilo que é equilibrado para você. Então, nesses Nem números... sempre essa média quer dizer que tá tudo legal, né? Exato. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer? Nós temos que, como eu já falei outras vezes na nossa live, tomar as rédeas da nossa vida e a gente assumir as responsabilidades. Então, não podemos simplesmente terceirizar tudo. Vou terceirizar quem faz o meu alimento, quem escolhe por mim o que eu vou comer, o terceirizar a minha saúde colocando na responsabilidade do médico, que ele resolva os problemas. Porque é como a gente fala, você levar uma vida desregulada, só aproveitando do que você acha que é melhor para você porque você gosta. E quando você estiver ruim, você dá essa responsabilidade para o médico, para a família ou para quem quer que seja, não está correto isso, né? Para que outros procurem a solução para você. Não me parece muito justo isso. Então, que você tome as atitudes e de forma consciente que cada decisão que você toma na sua vida, você está negando outras coisas. Então, se eu quero melhorar o desempenho do meu corpo em relação a como que eu quero estar lá com 70 anos mais lúcido, com uma saúde equilibrada e podendo viver, e não simplesmente chegar com 70 anos tomando 15 tipos de remédios diferentes, acamado, numa situação bem complicada, falta de lucidez e tudo mais. Então, a ideia aqui o quanto antes você toma essa consciência, e a pandemia veio justamente para isso, né? Você acaba vendo que muitas pessoas estão aí refletindo sobre suas vidas, as atitudes que vinham tomando, que estava tudo no automático. Em várias áreas, seja desde a parte profissional, da parte familiar, como da sua pessoal. Então, as pessoas estão olhando para dentro, as pessoas estão realmente nessa parte mais reflexiva. E isso é importantíssimo, porque esse é o ponto de partida. Porque não adianta a gente desejar estar no futuro de um jeito se a gente não tomar as atitudes agora. É como um avião, você pode mudar 1 grau na sua rota na saída... propaganda... Acho que era não lembro se era da Unicef, lá depende de nós, né? Do Criança Esperança, né? Depende de nós. Exatamente. Só isso. E como eu estava falando, é como um avião. Você mudar 1 grau na sua rota na partida, ou você vai estar em Nova York ou você vai estar na Califórnia. Né? Mudando aqui no início um pouquinho só a sua rota que você está. Então é mais ou menos isso. Tomar as rédeas da sua vida e você procurar, vamos dizer assim, estudar mesmo, ver outras pessoas que estão dando exemplo de que estão aplicando determinadas coisas, e é isso que a gente gosta de poder compartilhar, porque tudo que a gente está falando aqui é coisa que a gente colocou na nossa vida e realmente a gente começa a colher os benefícios disso. Algumas coisas são mais imediatas, outras não. Porque a gente vê muita gente falando e você não sabe qual a real da pessoa se ela está falando de algo que ela vive, né? Porque tem isso também. Exato, às vezes a gente vê tanta gente falando de tudo e até vocês vão encontrar aí muita gente na internet querendo vender um livro, querendo vender um e-book, e falando, a gente tem uma estudada e está falando, não vive aquilo. Então, aqui a gente está falando com o Fábio e com a Marta, hoje eles vivem 100% de alimentação orgânica. Então, quer dizer, a experiência que vocês dois pra gente aqui. Exatamente, exatamente. E o mais legal de tudo isso é que quando você coloca na sua vida e você passa, vou fazer, né? Mesmo que você de pronto não acredite que possa dar algum resultado, faça, que você vai sentir a diferença. E nada melhor do que a prática para te trazer essa confiança, né? Para fazer com que você entenda que realmente faz a diferença. Então, se a gente voltar aqui, vamos falar de coronavírus, o que vai adiantar para mim? Tanto quem pegou quanto quem não pegou.
reduzir os alimentos inflamatórios, colocar alimentos anti-inflamatórios na dieta, aumentar a ingestão de zinco, de vitamina C e diminuir gordura. Diminuir a gordura, que eu digo, não é só a ingestão de gordura, mas diminuir a gordura corporal mesmo, né? Porque o que a gente já vê hoje do coronavírus é que a pessoa que que está na linha da obesidade ou acima, né, já está obesa, ela acaba tendo muitas vezes a forma mais grave da doença. Por quê? Porque já é comprovado hoje que as células de gordura elas servem como se fosse um esconderijo para o vírus. Então ele fica ali se camuflando enquanto a parte da imunidade, né, as células da imunidade estão correndo atrás dele. E assim ele se replica numa velocidade maior e em número maior. Então, é por isso que os médicos, né, já vinham dizendo que a obesidade é um fator de risco, no caso do coronavírus, e realmente é. Agora, claro, não é do dia para a noite que a gente consegue mudar tudo isso de uma vez. Então, o importante é que a cada vez que você vai se alimentar, é que você pense sobre isso, faça escolhas mais importantes, né? Escolhas mais inteligentes para você. Falar, olha, hoje eu tô com vontade de comer só pão, mas não é isso que faz bem para mim. Então eu não vou me auto-sabotar, né? Então vamos ver. Vou fazer uma escolha um pouco mais, né, inteligente, mais pensada, para que o meu corpo funcione melhor. Porque aí não adianta a gente colocar um combustível ruim e querer que ele funcione bem, né? Não é assim que acontece. Tá? É legal, é interessante isso, porque a gente falar... Você que está aí, pensar no seguinte... Se até agora você conseguiu escapar disso, vamos dizer assim. Aproveita para mudar o seu dia a dia. Aproveita, você está tendo uma nova oportunidade. Se você ainda não pegou esse vírus, graças a Deus, você está aí bem, mas ainda está levando uma alimentação desregrada, está acabando com você, né? Porque é literalmente isso. Procura mudar. Procura começar a mudar hoje, como o Fábio e a Marta estão falando aqui. Na próxima garfada aí já começa a pensar. Eu e a Jaque, a gente está vivendo isso, a gente está experimentando desde a primeira live, a gente somos as cobaias. Na verdade, a gente chama de pragmatismo, né? Tem que ser pragmático. Você fala assim, não, eu vou colocar em teste comigo, vou ver se funciona. E aí você pode ter a resposta com você mesmo. Então, é o que eu falei agora há pouco. A gente está ouvindo o Fábio e a Marta, já tem aí umas 5, 6 lives falando disso. O assunto é sensacional, porque não tem fim. A gente começa, vai pegando aí, a gente vai vendo. Eu já adquiri muito conhecimento aqui, a Jaque também, com certeza. E o mais importante é você decidir em dar o seu próximo passo. E isso, a gente está falando hoje de alimentação aqui. Mas não é só na alimentação, é no restante também. É todo um ciclo, né? Como a gente já começou a pensar no lixo aqui. Você vai criando um hábito bom. Né, vamos dizer assim. Sim. Exatamente. Porque aí a gente começa a partir também da alimentação, a gente começa a partir, como você falou, da parte do lixo, começar a repensar isso, aí vai pensar da embalagem, e aí você começa a pensar já em parte ambiental. E aí a gente estava até discutindo essa semana sobre isso, da parte ambiental, em que a gente fala assim, realmente, aonde você mora é um local saudável? E aí, às vezes, a questão eu me dou bem com o vizinho, eu me sinto bem aqui, tá, mas o que tem do lado da sua casa? O que a gente está querendo provocar com essa pergunta? Por exemplo, se você mora num local que do lado você tem uma indústria, ou você tem, não sei, uma empresa de funilaria e pintura, ou tem uma indústria que é um serralheiro, ou tem alguma coisa nesse sentido, ali tem gases de metais que ficam no ar, ficam suspensos, e que isso, você que mora do lado, isso chega até você de alguma maneira, e você pode estar se contaminando, ou, vamos dizer, trazendo isso para dentro do seu organismo através do ar, e que vai te trazer algum prejuízo para a saúde, sem dúvida nenhuma. Então aí a gente dá um próximo passo pensando nessa parte ambiental, e como isso pode ser resolvido. Então, olha como é importante, até o local onde você mora resulta no benefício que você vai ter no seu organismo, porque aí não basta só você se alimentar bem, o ambiente tem que ser saudável ao ponto de te beneficiar também. Então é muito amplo, sabe? É muito amplo.
Eu vou dar um exemplo, daí eu já passo para a Marta continuar. Eu tive... Minha mãe mora, vou dar um exemplo que é meu. Minha mãe mudou para um lugar agora e eu não consigo ficar muito tempo na casa dela por causa do barulho do lugar. O lugar é movimentado, o tempo inteiro tem barulho. Só. Então eu vou lá, passo algum tempo, mas já quero ir embora, porque o barulho, então quer dizer, é algo que influencia muito também. Então, Claro, porque com isso certeza. vai influenciar, por exemplo, como fala no próprio estresse, né? Então, isso te incomoda. Isso a longo prazo, médio e longo prazo, sem dúvida alguma, seu organismo vai começar a reagir de forma diferente porque você não se sente bem, né? Então, se você morasse lá e tivesse que conviver isso direto, com certeza você não estaria relaxado, você não estaria com o seu corpo numa posição dele fazer o que tem que fazer da melhor maneira possível, entendeu? Então, quer dizer, sem dúvida o estresse também envolve isso. Então, por isso que a gente falou, é muito mais amplo. E muitas das vezes a gente está focado só nos problemas de trabalho, nos problemas ali pessoal, e não consegue enxergar isso. É o botão do automático que a gente fala. Está só focado em resolver problemas ali que vão surgindo e tal. E tem coisas muito mais importantes para você decidir, que, por exemplo, esse seria um caso, né? O som é uma poluição, né? A poluição sonora. Então, todo tipo de poluição afeta a gente negativamente, né? Então, Sim. também é uma coisa a se pensar, também é um problema, né? A gente tem aqui a pergunta, posto de gasolina também é nocivo? Sim. Principalmente se você consegue, de onde você está ou da sua casa, sentir o cheiro da gasolina, por exemplo, que é altamente tóxica, né? A gente já tem, hoje em dia, muitos casos, desde que as mulheres começaram a trabalhar em postos de gasolina também, né? Antes eram só homens que trabalhavam em postos de gasolina como frentistas. Hoje em dia as mulheres também trabalham. Existem muitos casos de mulheres que trabalham em posto de gasolina com problema de infertilidade, por exemplo, né? A mulher quer ter filhos e não consegue engravidar, ou ela desenvolve algum tipo de problema no útero, nos ovários, no sistema reprodutor feminino, por conta da gasolina, que é altamente tóxica. E tem uma diferença grande entre homem e mulher em termos de tolerância também. Então, a mulher ela é mais sensível. Então, a gente tem esse problema, né? E por que a gente tem que se preocupar com tudo isso, com o nosso corpo? Principalmente porque a gente vive e mora nele, né? Sem ele, a gente não está mais aqui. Então, é só... Exatamente. A nossa verdadeira casa não é a nossa casa, e sim o nosso corpo, né? Porque é nele que nós vivemos. Então a gente não tem outra alternativa a não ser se preocupar de verdade com ele e de todas as formas tentar pelo menos aliviar aí, né, todas as coisas nocivas que a gente tem contato hoje em dia, que é a poluição do ar, a poluição do ambiente, e aí a gente vai colocar para dentro ainda mais coisa ruim. Então é nisso que a gente tem que pensar. Então aí tem uma frase muito interessante que diz justamente isso, né? Que nós somos a própria prisão, né? Então o ser humano é o único passarinho que leva a gaiola junto, né? Que é o nosso caso, o nosso corpo, entendeu? Então nós temos os nossos pensamentos, mas só que a gente tem que levar o corpo junto. Então é por aí que é tão importante tomar todo esse cuidado, e essas decisões vão estar relacionadas diretamente com a sua saúde. E existe também uma questão muito interessante. Nós somos a nossa própria doença. O nosso corpo, quando ele não está bem, ele não está doente. Ele está tentando se defender daquilo que a gente provocou. Provavelmente algo que a gente ingeriu. Hoje né? Você está quebrando tudo. Algo que a gente ingeriu. Então, para a gente ter essa consciência, quando a gente não se sente bem, não é o nosso corpo que está doente, somos nós. Principalmente começa aqui, tudo aqui, né? Na nossa mente, no nosso pensamento. Eu não conheço uma pessoa que tenha começado a se alimentar de forma diferente e não tenha começado a pensar diferente. É nítido isso, é fato. Todo mundo que começa a comer diferente e principalmente melhor, começa a pensar melhor. Começa a pensar em coisas que não pensava antes, começa a transformar a sua vida e assim por diante. Então, eu acho que com certeza a alimentação é a base de tudo mesmo. Eu nem compartilhei isso com o Rodrigo ainda, mas eu comecei a fazer a transição capilar porque estava me dando muita alergia. E aí eu olhava pro cabelo da Raquel, pô, enrolado, ela tá vendo a mãe dela todo dia ali com a chapinha, né? Pra poder amansar a fera do cabelo.
E quando a gente começou a mudar a alimentação, eu falei, poxa, já tinha começado por conta da alergia, mas eu falei, não faz mais sentido eu ingerir um alimento orgânico e ficar 2 horas no salão inalando aquele cheiro da progressiva, né? Então isso também já mudou na minha cabeça. Por mais difícil que seja o processo, já não faz mais tanto sentido para mim. Olha que Então, coisa muito interessante, não é? É uma experiência linda. Então, quer dizer, você deixou de tanto se intoxicar com a alimentação quanto com outras coisas. E isso é sensacional. Então, só traz benefício, né? E também para as pessoas que convivem com você. Porque eu acho que não tem outra forma da gente despertar outras pessoas a não ser a nossa própria mudança, né? Quando as pessoas enxergam que você mudou, elas vão se interessar por que isso aconteceu. Porque muitas vezes elas querem mudar também. Então, você serve de um grande exemplo, né? Para a mudança na vida das outras pessoas, né? Também. Isso aí. Marco, voltando ali no alimento, o zinco, esses alimentos que você falou que tem o zinco, existe um deles que é mais tipo acerola, a acerola é mais do que a laranja, tem um alimento assim que a gente pode consumir mais e que a gente vai conseguir adquirir mais zinco. Sim, tem sim. Os alimentos ricos em zinco são os frutos do mar, que geralmente a gente não tem à nossa disposição sempre, né? Não é todo dia que a gente consegue comprar peixe, comer ostras, comer, enfim, tudo que vem do mar, principalmente quando a gente não mora perto do mar, né? Quem mora mais próximo do mar, as cidades, né, litorâneas, as pessoas têm mais facilidade. A gente não. Então, a carne vermelha, ela possui bastante zinco. A carne branca também tem zinco. Você precisa comer pelo menos uma vez por dia uma porção delas, né? As castanhas têm também bastante zinco. Então, a gente tem que revezar. Então, o dia que eu não comi a carne, eu vou comer a castanha. O dia que eu não comi a castanha, eu vou ver se eu como um peixe e assim por diante. Mas ter pelo menos uma porção que contenha zinco todos os dias. O ovo também tem, a gema de ovo tem. Então, revezar aí entre esses alimentos, né? Para que a gente possa consumir. Quanto que a gente precisa de zinco? Só para a gente fazer uma comparação, quanto que a gente precisa de zinco por dia? A mulher precisa de 12 miligramas, o homem de 15 miligramas. Quanto que tem numa porção de frango, por exemplo? A gente tem numa porção de frango, que eu digo assim, eu vou comer um filé de peito, eu tenho 3 miligramas. Então, eu preciso de 12. Então, 4 vezes mais do que isso, né? 3 vezes 4, 12. Então, eu vou precisar comer. Se eu comi um filé de peito, eu ainda tenho que comer mais. Eu vou ter que comer castanha, ou eu vou ter que comer um ovo para poder compensar aí durante o dia essa minha necessidade, entendeu? Entendi. A sua mãe mandou aí, Dona Adelina, sabe, depois que comecei a tomar 1 litro de água antes do café da manhã, meu organismo mudou muito, me sinto muito bem. Até quero já pegar o gancho dela, que eu ia perguntar sobre isso e acabei esquecendo. Eu vi outro dia falando que a gente tem que beber, claro que depende muito da pessoa, mas que aquela história de 2 litros é pouco, que o certo é 3 litros a 4 litros. É verdade? Na verdade, isso difere de pessoa para pessoa. A gente tem uma quantidade certa de água para beber por dia. A quantidade certa é 30 ml vezes o seu peso. Então, assim... 30 ml vezes o seu peso, certo? Isso, para cada quilo, né? 30 ml. Então, você tem que ver quanto que você pesa e fazer a conta. E aí vai te dar a quantidade de água por dia mínima, tá? Esse é o mínimo que você precisa para viver bem. Então, você faz assim, que nem no caso do Fábio, ele fazendo a conta, o seu deu quanto? Deu 2 litros e 130 ml. Então, são os 30 ml, eu peso 71 quilos. Então, aí eu consigo calcular aqui que deu 2 litros 130 ml. Isso, então no caso dele, ele pesa 70 quilos, ele fez os 70 vezes 30, deu 2.130. É isso que ele precisa por dia. Quantidade mínima, isso. O ideal é não ser menos que isso que ele tome. Isso, porque o que acontece? Esses 2 litros é o que ele precisa, de acordo com o peso dele, para poder tanto nutrir, né? Quanto também eliminar o que ele precisa eliminar, né? Do organismo. Porque a principal...
Vocês conseguem tomar água assim com facilidade? É difícil, né? Olha, a gente, como a gente Olha, trabalha no modelo home office, então a gente está o dia inteiro em casa trabalhando. A gente criou o hábito de ter a nossa garrafa, e a garrafa tem o XML, a da Marta, o seu tem meio litro, né? não, a minha é de 1 litro. Eu De 1 litro, a tenho da uma Marta de de 1 um litro, o litro. meu é de meio litro, e a gente vai contando ali, deixa do lado da mesa, trabalhando, e vai tomando sem perceber. Então, quando você chega no final do dia, e esse é aquele ponto que eu tinha falado um pouco mais cedo, a água não é só calcular o que exatamente você toma, porque no seu alimento, nas suas refeições, o próprio alimento também tem água. Então, quer dizer, se você tomou menos do que 2 litros efetivamente em garrafa, mas você se alimentou de outras frutas e tudo mais que também tem água, isso também conta, tá? Então, você conta a água e o alimento que também possui água. Então, você fica ali meio dentro de um cálculo de média. E isso você vai perceber nas idas que você vai ao banheiro, tanto para fazer número 1 como número 2, as facilidades que você tem para fazer as necessidades fisiológicas, porque a falta de água também prejudica todo esse sistema, entendeu? Então, tudo isso você fica observando. Aliás, você tem que observar tudo isso. E muitas das vezes as pessoas têm, vamos dizer assim, medo de falar sobre isso, ou não gosta, acha nojento, ou qualquer coisa desse sentido. Mas você é isso. Você ali é o resultado do que você consumiu, do que você está fazendo com o seu corpo. Então, se a coisa não cheira muito bem, se ela não está visualmente muito bem, é porque as coisas não estão boas, entendeu? Olha, Então, isso isso também conta. muito importante a gente falar disso, sim, porque a gente vive realmente numa sociedade onde eu acho que não é mais mito isso, eu acho que é necessidade a gente começar a entender algumas coisas simples, porque não é você assistir o comercial do Danone da Activia e achar que vai mudar, né? É mais fácil beber água, né, gente? Com Exatamente, certeza, exatamente. com certeza. Então, o que a minha sogra escreveu, ela mudou o hábito dela de começar, primeiramente, a ingerir água em jejum logo que acorda, durante um período, né, pela manhã, antes de tomar o café da manhã, em que isso beneficiou muito o sistema do corpo dela. Então, isso é uma atitude que as pessoas podem perceber que dá resultado, sabe? E às vezes são atitudes simples, é uma mudança de hábito. O que eu faço, para mim, Uhum. eu preciso de menos de 2 litros por dia, mas eu costumo ingerir os 2 litros porque eu transpiro bastante, minhas mãos transpiram bastante, então eu perco muito líquido, eu perco muita água. Então eu sempre procuro tomar um pouco a mais. O que eu faço? Eu tenho uma garrafa de 1 litro, quando eu acordo eu já encho a garrafa e eu vou tomando. Tento dividir, pelo menos na parte de antes do almoço, 1 litro, depois mais 1 litro para ficar aí mais ou menos equilibrado. Quando a gente sai, quando a gente tem que fazer algum trabalho externo fora, tudo fica um pouco mais complicado, que é o que eu imagino que aconteça quando a pessoa tem que sair para trabalhar todo dia também. Muitas vezes acaba esquecendo, você se envolve com outras atividades e acaba esquecendo. E é uma coisa que não pode esquecer, né? De tomar água. Nosso corpo, 70% também é água, então precisa muito. Então, eu vejo que são hábitos. A gente tem tanto hábito para coisa ruim, né? A gente tem que começar Exato, exato, a mudar mesmo as coisas e criar hábitos para as coisas boas também. exatamente, Isso não exatamente. quer dizer que, vamos dizer, eu tenho um hábito ruim, mas que eu gosto muito. Aí você tem que colocar na balança, falar, ó, depende, isso está te prejudicando quanto? Porque de repente coloca outros hábitos muito melhores e que vai trazer essa satisfação também, sabe? E que você ainda não descobriu. Talvez essa coisa de também descobrir prazer nas pequenas coisas também, sabe? De você ter o prazer de tomar um copo de água e ficar feliz pelo copo de água que está tomando, né? Então, Eu detesto É. beber. Ai, olha só que aí tá um interessante. desafio, aí tá um desafio. Ah, Água. já que sabe quando você acostuma, você nem lembra mais, nem você vai no automático tomando água e aí vai. E Para quem tem dificuldade, saborizar a água funciona? Ou tomar chá? funciona. Olha só, se você pegar a água, você colocar ali um limãozinho, já tem um pouco de vitamina C, você já tá tomando uma água assim, né? Já com a vitamina C junto, e aí você vai. Então, funciona muito. Ou colocar morango, água saborizada com morango também fica muito boa.
E aí vai se adaptando, né? E fazendo dessa forma. Tem uma coisa muito importante sobre na questão do coronavírus aí, o zinco, como ele é. Aliás, o zinco faz parte do protocolo de tratamento quando as pessoas chegam no hospital, principalmente os casos mais graves. Os médicos eles começam a suplementar o zinco para o paciente, né? Porque o zinco ajuda muito na recuperação do coronavírus, exatamente por isso que a gente já explicou, porque ele atua no sistema imunológico e tudo mais. A bebida alcoólica, o álcool, ele corta a atividade do zinco. Quem bebe todo dia tem deficiência de zinco por conta de ingerir álcool. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Quem quer ficar forte aí contra o coronavírus, é melhor parar de tomar álcool e ingerir o zinco. Não vai adiantar ingerir o zinco, não vai adiantar ingerir o zinco e beber, entendeu? Eu vi outro dia. Eu já até sei o que ele vai falar. Porque você passa nos lugares aqui, você vê aqueles tiozinhos no bar ali tomando pinga logo cedo. E eu falando, fala assim, não é pra passar na mão, a gente já tá pondo pra dentro. Que é pra... Já vai esterilizar tudo. Já vai esterilizar. E eu duvido que algum deles ficou doente, viu? Tá melhor que eu. Não, então, só que o álcool dentro do corpo não é bem assim que ele funciona na mão, ele funciona mais dentro do corpo. O problema é que às vezes não fica doente, mas quando fica também já morre. Exatamente. Agora, você imagina, se você toma um copo de refrigerante, você precisa de 36 copos de água do pH 10 para poder neutralizar só o efeito de um copo de refrigerante. Imagina você tomar o álcool. É novo, peraí. Hoje a gente vai dormir na casa. Peraí, que essa informação é nova. Fala aí de novo. A gente está falando aqui agora do pH, né? Então, o refrigerante que tem o pH lá por volta de 2,5, e isso é logarítmico. Jesus. Então, quer dizer que para você equilibrar o seu pH do sangue, que é em torno de 7,2, você vai precisar tomar 36 copos de água de pH 10 para poder neutralizar um copo de refrigerante. Então, o pH 10 não tem mesmo, né? Não tem, refrigerante pH 10 não tem. Aliás, até água com gás, ela já tem o pH mais reduzido baixo, por causa do próprio gás dela, entendeu? Caraca! Então, a água gaseificada, ela já tem o pH reduzido. Então a água com gás ela tem o pH um pouco mais baixo, porque por conta do gás, mesmo que ela seja natural. Porque tem o gás natural, né, que já vem da fonte mineral já gaseificada, e pior é aquela que é colocada o gás posteriormente, que aí tende a baixar o pH mais ainda dela. Se ela já tem o pH baixo, ela vai baixar mais ainda. E o refrigerante não tem jeito, não tem refrigerante de pH alto. Eu vou beber muita água. Vou lá pra cá, porque hoje eu pequei. Você pegou hoje, você tomou refrigerante. Pelo menos agora você já tá colocando consciência. Hoje eu já são 120. Hoje já deu nossa hora já. Falta aí 1 minutinho, 2 minutinhos mais ou menos. Um pouquinho. A gente entrou, eu não lembro se a gente entrou atrasado, né? Então a gente tem uns 5 minutinhos, acho que aí ainda. Temos uns 5 minutinhos aí, Legal, né? Eu acho que a partir da próxima live a gente pode começar a trazer esses elementos que realmente englobam mais a parte ambiental, as suas atitudes perante ao que te cerca e que pode trazer benefícios ou prejuízos. Cabe também você decidir. Então, é a mesma regra que serve para alimentação, serve para isso que está no seu ambiente, o que está à sua volta. E você tem o poder da decisão, né? Por muitas vezes a gente fica preso a algumas coisas que te prendem no seu pensamento. Eu não posso mudar daqui. Eu não posso fazer tal coisa. Que às vezes, mas quem é que está te proibindo, né? Quais são as suas amarras? E às vezes faz com que você acabe vivendo num ambiente que não está saudável por um medo de um próximo passo, de arriscar e tentar algo melhor. Então, até o seu sucesso, seja na vida profissional e tudo mais, depende realmente de você perder essas amarras, às vezes coisas que são herdadas culturalmente, às vezes dentro da própria família, a falta de apoio ou qualquer coisa nesse sentido. Então, você vê que você tem essa capacidade de poder dar o próximo passo. Então, eu vejo hoje, Fabinho, que hoje a gente analisando de perto com vocês tudo isso, eu tenho visto que a maior parte das coisas que a gente vive, das coisas que a gente consome, do dia a dia nosso, é cultural.
É cultural. Sim. Exatamente. Nós somos filhos de pais que cresceram assistindo à televisão. Tudo que estava na TV e tudo que era falado na TV era dado como verdade. Agora, os seus filhos já estão vivendo na era da internet, onde eles são bombardeados por, caso fake news, ou realmente conteúdos de qualidade. Depende da forma como se pesquisa. Antes, alguém decidia por você na televisão o que você iria consumir, o horário que você ia assistir o programa, ou o que você ia ser dado como verdade. Isso acabou. Hoje, isso acabou. Então, nossa geração está nessa ponte. Porque quando nós estávamos terminando de nos formar ali por volta do final entre 1995 ao ano 2000, foi quando a internet começou a entrar no Brasil efetivamente. Então, nós tínhamos o quê? 15 para 20 anos. Então, nós tivemos a educação dos nossos pais bombardeado pela televisão e agora nós fizemos essa transição da TV para a internet. E os filhos já estão totalmente na internet, eles não querem saber de televisão. Mas só que a gente tem o poder de decisão. Na internet você pode pesquisar, na internet você pode verificar se aquilo é verdade ou não, se você acredita naquilo que estão dizendo. Então ficou mais independente, né? Então isso vem culturalmente. Como a gente falou aqui, por exemplo, do óleo de cozinha. Isso é uma coisa totalmente cultural. Sempre falou que era uma coisa boa. Lá acho que na década de 50, 60, dava cigarro para gestante baixar a ansiedade. Exatamente. Hoje é uma coisa abominável. Então, o que um dia foi dito como verdade e nossos pais acreditaram e passou isso para frente, a gente está podendo quebrar esses paradigmas. Então, mais do que mudar, é quebrar esses paradigmas. Essas coisas que é dado como verdade, de você repensar e tomar novas atitudes. Legal. Eu queria, para a gente fechar aqui, daí vocês veem quem vai falar aí sobre isso. Muitas pessoas eu vejo mergulhando de cabeça na informação da televisão em relação ao coronavírus, né? Porém, a gente sabe que a televisão, infelizmente, manipula em massa, né, a população. Sim. E o que a opinião de vocês em relação a isso? No cenário que a gente está vivendo, vocês acham que está muito aumentado ou eles estão mostrando a real? Como que vocês estão vendo isso? Na verdade, no cenário que nós estamos inseridos, eu acho que muitas vezes está diminuído. Eu acho que não se está tendo oportunidade de mostrar o tamanho da complexidade da situação e até do que está acontecendo. Do que a gente tem pesquisado é de 10 a 15 vezes mais do que se notifica, do que se divulga. Então, a coisa é muito pior. Sabe por quê? É só pela lógica. Se o que está divulgando já é assustador, e a coisa só vem crescendo, não é possível que o que estão divulgando é menos que isso. Né? E aí você pega pessoas da área, virologistas e tudo mais que a gente acompanha, que são cientistas, pessoas que estudam, e eles falam, está subnotificado. Existe uma força política por detrás disso e tudo mais. Se nós somos o segundo mais casos de coronavírus no mundo, é porque, assim, os números ainda estão muito abaixo do que realmente é, entendeu? Sim, infelizmente. O número de contaminados, o número de mortes está muito abaixo ainda, sendo notificado. E não é à toa, apesar de sermos muito populosos, tanto aqui, né, na América, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, os dois países que mais têm número de casos e de mortes, não é à toa que a gente está sendo mais atingido. Nós estamos falando de dois países que têm uma parte alimentar muito ruim, né? Tanto em qualidade de alimento quanto de escolha das pessoas pelo que vão se alimentar. Então, tudo isso tem muito a ver. Eu acho que os locais onde você tem uma alimentação melhor, uma escolha mais consciente, estão sofrendo menos do que nós. Legal, muito bom. Gente, obrigado mais uma vez. A gente agradece pela oportunidade. Ainda não avisou que já... Pode ser ciumento. Acabou travando aqui. Eu falei com a dona Denise, da Jaqueline. Gente, obrigado. É verdade, ela é fã. Obrigado, tem sido um tempo muito relevante para nós. A gente tem crescido muito acompanhando vocês. Eu só quero agradecer
você que vai passar por essa live, a gente não sabe que dia que vocês vão assistir, que hora vocês vão passar. Lembre-se que você pode mudar um passo de cada vez, mas já comece agora, né? Saiu dessa live, você acabou de assistir aí, ó, já começa. Já começa a mudar tudo aí. Eu sei que às vezes não é fácil mudar radicalmente. Nós estamos mudando aos poucos, mas tem sido muito, muito relevante para as nossas vidas. Agora o Instagram avisou aqui. Então eu quero agradecer vocês. Obrigada, Gratidão, gente. muito Obrigada, obrigado. gente. A gente só tem a agradecer. Obrigada por tudo. Obrigado. Beijo para vocês. Boa noite. Valeu. Tchau. Tchau.